Peterson da Tectus. Peterson do quê? Como que é o seu sobrenome? De Lima. Peterson de Lima, da Tectus. A Tectus é uma agência de tráfego pago, certo? Growth. Agência de growth, legal. A gente vai falar sobre isso. Quantos clientes você tem hoje? Cerca de 20, mais ou menos. 20 clientes. Qual que é o ticket médio, mais ou menos? Em torno de 2.500, mas tem alguns um pouco mais baixinho também de entradinha, alguns clientes mais baixos. Legal. Você tem cliente do quê? Então, ó, hoje eu atendo salão, tem e-commerce de nicho black, Aham. tem deixa eu ver, loja de iPhone, Loja de iPhone. tava pegando algum agora, tava negociando para entrar nessa parte do mercado também de outro fornecedor chinês de loja de bolsa, né? Essa parte de mercado, Entendi. toda essa parte. Você falou nicho black. O que que era o nicho black? O que que é o nicho black que você atende hoje? Então, é a galera que vende mais réplica, não é o nicho black que é conhecido mais no digital, Aham. é produto físico mesmo, só que não pode ser revendido, né, por ser réplica ou ter Entendi. uma restrição legal até. Entendi. E aí você atende essa galera também, né? Legal. Você falou sobre growth, né? Você falou que é uma agência de growth. Qual que é a diferença de uma agência de growth para uma agência de marketing digital Então, tradicional? na verdade, isso foi uma transição, até por influência do Tintin, né? Vocês me fizeram conhecer mais essa parte. Antes, eu e meu sócio, né? A gente trabalhava mais somente como uma agência de tráfego pago. Aham. A partir do momento que a gente teve a capacidade de conseguir mensurar o resultado real que a gente dava para o cliente, eu comecei a me interessar mais em como aprimorar essa parte. Entendi. E aí entendi que eu poderia influenciar o faturamento real do meu cliente, não somente entregar um lead para ele, mas ensiná-lo a vender melhor, fazer um treinamento de venda com a equipe dele e, e às vezes resolver algum outro tipo de gargalo que ele nem fazia ideia que tinha, como fluxo de caixa. Então, trabalhar um pouco mais abaixo, né, daquele iceberg que tem no mercado de tráfego, de agências que cuidam mais da parte de tráfego pago, social media, mas esquecem de todo o resto. Então, entrega o lead, mas a parte de venda é somente com o cliente. Se ele não vender, a culpa não é sua. Só que, na verdade, eu não penso dessa forma. Eu acho que o que eu puder fazer para que o faturamento daquele meu cliente aumente efetivamente, eu vou fazer. Então, eu vou procurar a melhor solução, entender o melhor caminho que ele pode ter para que esse faturamento realmente aconteça. Entendi. Legal. Você começou quando? O Final de 2020, que que né? você fazia antes? Antes eu era design gráfico, aprendi um pouco de tráfego pago, Aham. trabalhei ali para um outro fornecedor de relógios, aí tinha relógio réplica premium, mais acessível também. E dia 24 de dezembro foi quando eu fui demitido. A esposa estava ali com 6 meses, né, de gravidez. Que beleza, hein? Eu acho que é isso. Eu acho que a melhor forma de ter movimento é esse caos. 24 de dezembro, uma bela data para ser demitido, né? Zap. Putz, puta, uma bela. O seu patrão era bem empático, né? Bem humanizado. E aí você trabalhava como designer gráfico, né? Design gráfico Entendi. também. Tava naquele início aí de aprender um pouco do tráfego também. Cuidava das 4 lojas, das 4 marcas que ele tinha, né? Aham. E aí ele decidiu sair dali da Praia Grande na época e ir pro centro de São Paulo. Você já morava na Praia Já Grande, morava na certo? Praia Grande. Ele tinha loja física na Tinha Praia um Grande? escritório. Aí Mas, vendia Brasil, mas era tudo online. era tudo lá. E-commerce. É. Certo. Só que as vendas aconteciam muito mais no WhatsApp. Tinha ali um site e tal, mas como é um nicho muito oculto, assim, tem muito golpe, Entendi. então a galera tem mais cautela para poder comprar. Então não sai comprando direto do site. Primeira vez que ele compra, chega lá, conversa no WhatsApp, é convencido. Aí da segunda, terceira vez ele passa a comprar no site. Da primeira vez não. Então, esse início foi bem assim mesmo. 2020, isso. 2020. Pré-pandemia ou já Já tinha. tava na Já pandemia. tava na pandemia. 2019 para 2020. Quando eu cheguei, pisei o pé na Praia Grande. Em março de 2020 já tava tudo fechado. Entendi. E aí você. Aí você foi. Isso daí foi fim de 24 de dezembro de 2020. Isso. Você ficou um tempo ali, aí saiu. Aí você resolveu abrir uma agência. Sim. Foi nessa virada, nesse caos, né, cara, que gera um movimento na gente. Aham. Bati na cabeça que eu não queria mais trabalhar para ninguém, para não ter essa incerteza, né?
Se for para gerar alguma incerteza, que seja minha. Entendi. Eu tô gerando a minha incerteza, Não né? está no Pela controle, minha né? capacidade. É, Aí eu falei pra minha esposa, a gente vai se aprofundar nisso, né? A gente já conhecia na época até o Pedro Sobral, o conteúdo dele, e foi se aprimorando nisso, né? Ela na parte mais de copy, de social media também. Eu foquei na parte de tráfego pago, criação de site, que era uma área que eu não fazia a mínima ideia. Eu comecei a fazer alguns sites ali em Elementor e coisa você tal. tem? Tenho 31. Você tá com 31 na época, então você tava com 26, provavelmente. Pelo menos. Entendi. E E foi aí isso. você foi se aprofundando, e o primeiro contato que você teve, assim, com o mercado foi o Pedro Sobral. Foi Pedro Sobral. Entendi. Aprendi muito com ele, na verdade. E aí, como que você conseguiu o seu primeiro cliente? O primeiro cliente foi prospecção ativa. Instagram, entrando em contato com marcas oferecendo. Coisas às vezes que a gente nem sabia Aham. como executar, mas primeiro entra e depois a gente resolve. E com quem que você aprendeu a fazer essa prospecção ativa? Olha, essa parte, cara, eu aprendi mais com a minha esposa, mas ela que foi buscando mais o conhecimento nessa parte de prospecção. Sua esposa trabalha hoje com você. Trabalha. Ela trabalha com você desde o começo. Não, hoje em dia ela já não trabalha mais. No início ela começou comigo. Entendi. E aí você começou, você foi fazer prospecção ativa, e aí você conseguiu seu primeiro cliente. Sim. Foi se eu não me engano. Não, o primeiro foi o do portal, né? Que era o Uhum. cliente réplica. Da segunda ali foi. Era uma moça que fazia cesta de presente. Ela fazia uma coisa mais elaborada, divulgava ali pelo Instagram, né? Ela é daqui do Rio, na verdade. E foi assim, divulgando, se interessando ali, botando em contato. Teve salão também. Foi mais ou menos dessa forma mesmo. Não foi nem tráfego pago na época, porque não tinha recurso para poder isso. Não, a pessoa não tinha recurso. Você fazia o quê? A gente na época não tinha o recurso para fazer o tráfego pago pra gente. Ah, entendi. Não foi, Arrumar você não cliente. conseguiu seu cliente por tráfego pago, foi por prospecção ativa, né? E, e aí, beleza. Aí você continuou fazendo e de 5 anos agora, nesses 5 anos, você foi evoluindo a sua agência, né? Você começou oferecendo tráfego pago. Até tem um ano que a gente vai estar com o Tintim. Acho que 2025 agora, 2024. Acho que ali mais ou menos em junho de 2024 foi quando teve essa transição da Tectos realmente se tornar uma agência de growth, focar mais nisso. Tá. Até esse ponto era mais tráfego. Tá, e quando você oferecia tráfego, a pessoa estava procurando tráfego pago e você vendia tráfego pago, era isso, né? O seu cliente já sabia que ele queria tráfego pago, era isso? Nem tanto. É, Algumas nem conheciam. Nessa época de 2022, 2023, o tráfego pago estava começando a ser mais entendido, né? Sabia que existia anúncio e tal, os empreendedores de forma geral, sim. mas eles não tinham essa profissão de gestor de tráfego mais consolidada já. Tava ali engateando, tava no início, né? Do empreendedor comum ali sabia disso. Quem mais sabia é que ele procurava entender mais, se profissionalizar nessa parte. Então, a maioria não sabia. Então a gente entrava, fazia uma call com ele, apresentava o que ele poderia ter. E você chegava nessa galera ainda com prospecção ativa. Aí na prospecção. Aí na prospecção. E aí você explicava pra galera, entrava na call, explicava pra ele como é que funcionava o processo. Então, eu apresentava o que ele poderia ter, o que ele estaria perdendo se não tivesse. Aham. Mas foi sempre esse, mostrar o ponto que ele estava atualmente e mostrar onde que ele poderia chegar, como que a gente poderia transformar isso, né? Mas ainda assim, quando a gente fala somente de tráfego pago, é muito subjetivo, né? Tanto que a gente tinha muita cautela em prometer um resultado. Tá? A hora, isso vai acontecer, você vai vender tanto. Não tinha como falar isso. Tráfego pago. Hoje em dia eu me sinto até mais seguro para falar, por conta de experiências anteriores, uma metodologia que já foi implementada, e antes isso não era possível. E a galera esperava que você falasse isso. Tipo, eles estavam esperando, tipo, você vai. E aí, quanto que eu vou vender? Entendi. E você não tinha segurança pra falar. Por que que você não tinha essa segurança pra Porque eu falar? não tinha como comprovar. Não tinha como falar para ela, ó, se chegar 300 pessoas no seu WhatsApp, você vai vender. Não, não tem como ter certeza. Depende da sua equipe, se ela sabe, se ela vai estar só atendendo ou ela vai estar vendendo. Depende se você tem uma equipe, alguns nem tinham, era o próprio dono do negócio que vendia, atendia, fazia tudo, né? Na maioria dos casos. Então não tinha como prometer essa parte. Fora que não tinha como a gente mensurar
o real anúncio que estava dando aquele resultado. Aham, Não tinha. entendi. E qual que foi a virada de chave de você parar de oferecer gestão de tráfego e começar a oferecer growth? Foi ali no mês, metade de 2024, entendendo o Tintim, eu enxerguei essa possibilidade de comprovar esse resultado. Toda a operação foi se moldando em cima disso. Nessa metade, eu mudei toda a metodologia da agência, mudei toda a metodologia para que essa possibilidade que o Tintim gerou, isso se transformasse num processo de venda mesmo. Então, quando eu chegava para ele e falava que eu tinha como comprovar o quanto que ele vendeu, quanto que aquele anúncio que a gente estava fazendo estava gerando de resultado para ele, quanto o ROI, o ROAS dele estava gerando, isso mudava totalmente a possibilidade. Totalmente. Então toda a minha operação foi moldada a partir desse momento. Quando eu conheci isso, eu fui buscando mais conhecimento, conheci o termo growth e eu fui mais me aprofundando nesse sentido. Você parou de mostrar para o seu cliente, tipo, ó, eu te entrego conversa, eu te Isso. entrego lead, eu te entrego. Você parou de fazer isso e falou assim: não, vou te entregar resultado, Vou te entregar faturamento. faturamento. E como que foi a percepção do cliente? Tipo assim, dos clientes que quando você fazia uma reunião comercial que você oferecia tráfego pago. Depois passou a fazer uma reunião comercial que você oferecia growth. Qual que foi a A diferença? maioria ainda não entendia como, achava que era só mais uma conversa. Como ele já tinha tido essa experiência com outras agências, né, nesse período, os empreendedores já sentiam, já conheciam esse processo. Então, sempre achavam que era mais tráfego pago. E aí tem até uma metáfora de iceberg que eu costumo usar nessa reunião, que é mostrando, ó, isso aqui é o que você conhece. O que a maioria das agências vão te entregar é a parte de tráfego pago, parte de social media e tal. Mas eu vou fazer com você, eu vou entender essa operação, vou entender o seu público realmente ideal, vou entender se você não tem um fluxo de caixa desorganizado e organizar isso para você também, se você precisar. Então eu não tinha um sistema de controle e comecei a trabalhar mais na jornada de compra inteira do cliente. E a Certo. parte do Tintim, eu acho que foi isso que mais me possibilitou, trabalhar nessa jornada inteira. Porque eu não parava somente até o clique, como era antes no tráfego pago. Comecei a trabalhar mais após o clique também. Então, dentro do atendimento do WhatsApp, depois que teve aquela atualização ainda da conversa, foi sensacional. Porque na hora, tá tendo algum problema, não tá vendendo, printava, ó, o atendimento está sendo feito dessa forma, não é a melhor forma que pode ser feita. Tenta, aí comecei a fazer mais scripts de atendimento para esse time comercial dele. E a percepção de valor do cliente mudou totalmente. Totalmente. Tanto é que não tem quase churn, cara. Não tenho churn. Entendi. E você conseguiu começar a cobrar mais caro depois que você se Com posicionou dessa certeza. forma? Na época de tráfego pago era só R$ 1.000. Entendi. Depois Agora você tá passou a conseguindo. 2.500. Entendi. E, cara, você falou, eu consegui montar, a olhar o funil de venda, né? Como que você monta esse funil de venda? Me explica como que é o processo. Você vendeu pro cara, Uhum. qual que é o seu processo de onboarding quando você vai começar um cliente novo, né? Primeira etapa, né? Eu passo a entender com ele mesmo o que que ele entende, quem é o perfil ideal de cliente dele. Vou pela percepção dele, vou pegar um histórico de vendas dele, se ele tiver. A maioria não tem, né? E, em paralelo a isso, também vou tentar entender o mercado dele. Então, faço esse estudo, esse benchmark do mercado, para ver se a ideia que ele está tendo está compatível, né? Aham. Porque às vezes ele acredita que o cliente dele tem um perfil X e é totalmente diferente. O que mais compra dele, na verdade, não tem aquele comportamento, né? Então, passo a entender mais esse cliente. A partir disso, que tem essa base, eu consigo entender qual o melhor canal de aquisição para ele, né? E eu vou pontuando isso, vou criando realmente um mapinha. Esses canais de aquisição, basicamente Google e Meta, certo? Até TikTok, alguns Legal. Pinterest também, dependendo do nicho. Certo. E aí você define o canal de aquisição, beleza. Próximos passos depois disso. Definir os canais de aquisição, vou alinhar a comunicação desse público que eu entendi com aquele canal também, que tem uma outra forma de se comunicar, dependendo do canal. E com essa estrutura eu já consigo mandar para ele, mando cópia para ele gravar algum tipo de conteúdo, dependendo do nicho também, de vídeo, seja estático, enfim, reels. Ah, estruturo o funil de atendimento, né, do, do, do- da empresa. Então,
Antes ele nem tinha. Todo mundo que entrou com a gente depois do Tintim, ele não tinha essa percepção. Era só entrou em contato e venda. A gente não tinha um nível de temperatura dentro do atendimento, Entendi. né? Entender ali o lead que entrou em uma etapa de orçamento, por exemplo. Peraí. O lead que entrou ali numa etapa de orçamento era mais aquecido do que o outro que entrou em primeiro contato. Aham. Mais curiosidade e tal. Então, estruturei esse canal de aquisição, enviei as melhores copies ali que fazem mais sentido com aquele canal, com aquele público. Estruturei o caminho que esse lead vai seguir, se seria direto para o WhatsApp, eu passaria por uma página antes, dependendo do produto, para que quando ele entrasse em contato ali no WhatsApp, ele estivesse mais preparado para comprar, né? Filtrasse, fizesse essa qualificação antes. Então, dependendo do modelo de negócio da pessoa, a gente vai adaptando a estrutura. Entendi. Por isso que eu não me prendi tanto em um nicho, porque a metodologia por si só é fazer uma máquina rodar, uma Entendi. máquina de vendas que possa rodar tranquilamente. Entendi. Então, não foco muito nessa parte de nicho, né? E aí você. Esse funil, é o que você falou, né? Varia de cliente para cliente, né? E aí, depois que você fez essa implementação, como que você acompanha essa implementação? Beleza, tipo, fez a implementação, vou começar a rodar as campanhas agora, né? Uhum. O que que você olha para saber se está funcionando, se não está funcionando? Quais são as métricas que você olha? A gente foca muito, né? Primeiro, entender se aquele criativo está sendo válido, né? Tá trazendo o resultado. Então, eu mesclo muito com os dados antes do clique da meta, de custo e tal, mas também com os dados que o Tintin me fornece. Então, a quantidade de conversas iniciadas. Então, eu vou tirar o custo de uma nova conversa real, não só aquela estimativa que a gente consegue ter no gerenciador. Entendi. Então, conversas iniciadas, o custo que está tendo essa conversa, quanto aquele criativo está trazendo de novas conversas, o custo por cada uma, o custo por cada venda, né? O CAC também. E no final o ROAS e o faturamento geral, né? E eu tô tentando lidar mais agora, né? Entrando mais na operação do cliente, alguns que é possível fazer isso, também essa margem de lucro dele. Então, começa a trabalhar mais na oferta que ele tem. Porque alguns também a gente começa a vender para ele o que ele tem. Ó, meu produto é esse, a gente vai vender isso. Só que nem sempre ele tem um produto com uma oferta bem estruturada. Então já começa também a trabalhar essa parte. Ó, vamos tentar oferecer esse produto de outra forma, né? Tentar aumentar mais essa margem, oferecer de repente algum pacote que tem um valor agregado, né? Mais aceito pelo público, mas que também te dê uma margem de lucro maior. Vamos focar mais nisso. Isso funcionou muito com salão. Muito, muito com salão. Então ela vendia só escova de cabelo, depois ela passou a ter um pacote mais de uma experiência dentro do salão, né? Então era um dia da morena iluminada, por exemplo, sabe? Não era só o cabelo da morena iluminada. Então ela chegava lá, fazia o cabelo, fazia a unha, fazia outras coisas, e o preço final desse produto ficou muito maior do que se ela cobrasse somente aquele produto. E quais métricas que você olhava para poder tomar essa decisão, por exemplo, de que a pessoa tem que ter uma oferta melhor, um produto melhor? Como que você descobre isso com tráfego pago, né? Não só com o tráfego pago, mas com os dados do tráfego, das vendas, né? O que que você olha? Então, foi quando eu passei a olhar mais essa parte de margem de lucro, né? Eu tinha um faturamento X, só que ainda reclamava, né? Ó, a gente vendeu bastante, mas eu tô tendo o que sobra aqui ainda tá Uhum. pouco. A partir disso, ó, peraí, tá vendendo tanto. Ainda tá tendo pouco sobrando, então tem alguma coisa errada. A pessoa, o próprio cliente reclamava, O né? cliente, Você né? fala, pô, eu tô gerando venda pro cara, Tá gerando a venda, pessoa ainda tá tá gerando reclamando. conversa, tá gerando venda, mas ainda tá com o caixa tá baixo, Aham. né? O que sobrava, né? Seja para investir no próprio negócio ou até o prolabore do cliente. E eu passei mais a olhar esse lado. Então, a partir disso, comecei a entender que alguns clientes, né, já tinham um produto que poderia ser melhorado, né? E foquei mais nessa parte. Como é que eu focava nisso? Entendendo os custos que ele tinha, seja de operação, no caso de salão, né? Que você estava seguindo esse exemplo, o custo que ele tinha de material, a maioria não tinha nem controle disso, né? O quanto que estava para gerar aquele produto, para vender aquele produto, qual era o custo que ele tinha para vender aquele produto.
E aí ele via depois que a margem era muito pequena. Então, entendendo essa parte de fluxo de caixa, de construção de produto, eu fui focando em desenvolver melhor esse produto e oferecer mais esse produto, que tem uma margem melhor, um trabalho, né, operacional menor também, Uhum. mas que possibilite que a margem de lucro dele, o lucro real dele, seja muito maior. Então, essa parte foi de uma conversa muito pós, né? Eu acho que depois de 1 ou 2 meses que a gente consegue ter mais essa percepção, né? Depois do início de uma operação com esse cliente. Entendi. E os seus clientes, eles vendem pro WhatsApp, basicamente. A maioria. Entendi. Você, Alguns e-commerce, né? A maioria os que estão no WhatsApp a gente já implementa direto, a gente nem oferece o Tintim. A gente já bota, já faz parte da operação, inevitavelmente. você absorve esse Sim, custo, né? absorve esse custo. Entendi. Por que que você decide absorver e não repassar Porque como eu transformei isso como base da minha operação, não fazia sentido eu repassar esse custo para o cliente, sendo que é minha comprovação do meu trabalho. Eu, pelo menos, vi dessa forma, né? Quando a gente fala de nível de consciência daquele cliente, ele está contratando alguém para resolver um problema de aquisição de cliente, de venda para ele, e eu falo sobre uma ferramenta, se eu falasse isso para um gestor de tráfego, ele talvez veria mais valor. Aham. A pessoa que está ali, uma dona de salão, ela vai ver uma ferramenta, é uma ferramenta, ela não vai passar disso, Sim. sabe? Ela não vai enxergar o Vai valor enxergar da o valor. ferramenta, né? Então, desses clientes que entram pra gente, a gente oferece. Acaba que a gente divulga também mais para outros gestores, na verdade, em grupos de gestores que estão sempre reclamando, né? É, Pô, meu cliente tal, chegando lead, e não consigo fazer com que ele fique ou saia, e tem uma rotatividade muito maior. Isso é algo que transformou também, não tem rotatividade de cliente. É entendi. muito baixo. Se sai algum cliente é por algum outro motivo, seja de gestão dele, mas nunca por conta de um trabalho mal feito. Entendi, entendi. Então, para você fazer esse trabalho de growth, né, você precisa de marketing, você precisa também de atendimento comercial, né? O que que você olha no atendimento comercial do cliente? Primeiramente, entender se ele está somente atendendo ou vendendo. Legal. Se ele está contornando Qual alguma que é a objeção. diferença dessas duas Se ele coisas? está contornando alguma objeção que venha aparecer. Se ele está deixando a conversa morrer por não perguntar algo, né? Instigar o lead que não vai falar, primeiramente, se ele tem alguma dúvida, o que está impossibilitando com que ele finalize a compra. Uhum. Então, entendendo essa parte, eu consigo fazer esse treinamento, né? É, treinar esse comercial para que ele tenha um olhar mais clínico de entender que o cliente que está chegando ali no WhatsApp nem sempre ele vai estar pronto para entrar em contato no mesmo dia e comprar no mesmo dia. Ele vai maturar aquela ideia. Ele pode não ter aquele orçamento, né, naquele dia para comprar o produto dele, mas que posteriormente ele vai comprar. Se ele tiver convencido de que é a melhor oferta, mesmo que possa ser um pouco mais cara, mas o atendimento é melhor, a segurança que ele vai ter no pós-compra também é melhor, que é onde eu bato muito nessa tecla também com os clientes, de melhorar o atendimento dele e o pós-venda dele também, o suporte que ele tem. Essa parte Aham. do iPhone é o que a gente está tendo até mais trabalho nisso, porque. iPhone é comoditizado É, completamente, né? E aí totalmente. se você oferece algo além do iPhone, Exatamente. você está se diferenciando da concorrência, né? Totalmente. É a parte que a gente tá batendo muito na tecla, porque se senão vira uma competição de preço somente. Total. E aí a margem vai embora, Vai né? embora. Legal. E aí você olhou ali atendimento, você faz um treinamento pro Sim. time. Primeiro eu vou entendendo como ele tá, depois eu bato um papo ali com o próprio dono, Hum. né? Para ele entender, ó, sua operação tá assim, a galera tá atendendo dessa forma, tem como melhorar isso. Vamos fazer um treinamento, um quinzenal ou semanal, depende do ritmo da empresa. E vou passando alguns scripts de atendimento, fazendo com que eles entendam o porquê daquilo, né? O objetivo é fazer com que eles aprendam, não somente repitam Total. alguma coisa que está sendo falado para eles. Então, a partir disso, a gente consegue ter uma certa transformação, entendeu? E aí você, beleza, você ensinou atendimento, você olhou também a oferta, né? E aí botou para rodar, você vai acompanhando isso e esse treinamento, você vai otimizando esse treinamento, você Sim, vai sempre adaptando, acompanhando, sempre sempre acompanhando, acompanhando. E você acompanha olhando as olhando conversas. as conversas. Se ele não tem um CRM,
tá só com o Tintim implementado, Aham. geralmente a galera do iPhone, incrivelmente, é a galera que eles demoram mais a aumentar esse FII, tá? Nessa virada de último mês foi, eu acho que 5 de uma vez que entraram, Certo. só de iPhone, que um foi puxando o outro. A galera é muito assim, Indicação. indicação. Entendi. Um foi puxando, entrou um, aí eu fechei aqui com eles, os meninos estão fazendo dessa forma, vem também. Aí vem mais um, Aham. daqui a pouco estavam 5 de uma vez fazendo onboard ao mesmo tempo. E a gente foi até se adaptando nessa parte também. Mas olha que interessante. Lembrei de outra cliente agora, que essa parte de acompanhamento ali de conversa possibilitou um detalhe muito específico, que a forma como ela estava oferecendo ali a forma de pagamento fez com que o fluxo de caixa da empresa mudasse de um mês para o outro, de 30 dias ali. Porque observando esse atendimento, ela vendia bem, né? Fazia um bom atendimento, fazia uma boa conversão, mas que a gente percebeu que desse faturamento que essa cliente estava tendo, essa empresa é de assessoria acadêmica, lembrei de até outra agora, que ela dá suporte para alunos de faculdade e tal, de pós-graduação. Então, de um mês para o outro, a gente conseguiu entender que a forma que ela estava apresentando a forma de pagamento para o cliente estava sendo ruim. Por exemplo, quando ela ia passar o orçamento para o cliente, ele quer um custo de 5 mil de um serviço. Eita, tá brabo aqui. Relaxa. Ela ia apresentar ali o orçamento que era de 5 mil, ela de cara já oferecia uma modalidade de pagamento de 50% de sinal. E a gente foi percebendo, pô, de 130 mil de faturamento que ela tava tendo, ela tava faltando ali, eu acho que era 60 mil para receber. Só no pós, na entrega do trabalho. Aham. Aí acabava que fechava um faturamento de 130 mil, mas ela tinha recebido 50 no mês. E ela tinha que pagar naquele mês os outros professores que estavam ali dando suporte. E ela tinha uma folha de 40 mil. Então, mesmo vendendo bastante, ela ainda precisava melhorar essa parte. Foi acompanhando esse atendimento que a gente identificou isso e fazendo esse ajuste ali do atendimento, que ao invés de ela apresentar direto de cara a forma de pagamento de 50%, ela primeiro apresentou o valor cheio. Se houvesse uma contestação ali, ou demorasse um pouco mais para finalizar aquele processo de compra, aí sim era oferecida uma facilidade no pagamento. E aí, de 50% ali que ela faltava receber, foi para 15%, de um mês para outro, de 30 dias. Por causa de um detalhe de venda. Entendi. Então ela recebia. Antes ela já estava apresentando na cabeça dela, né? A gente teve um outro entrevistado aqui, né, no podcast, que foi o Paulo Molina, e ele falou que vendas é muito sobre mentalidade também, né? Sim. E não sei porque ela já oferecia 50%. Ela achava que. Ela me falou isso. Não, eu acho que isso facilita muito para ele e isso vai converter a venda. Então, mas achou baseado em quê, né? Nada. Já testou, muito provavelmente ela deve estar se colocando numa posição de tipo, puxa, eu gostaria Sim. de receber uma oferta de Ou 50% e ela tal. acha que o produto é caro. Ou ela acha, às vezes a pessoa não. Por isso que é muita mentalidade, né? É você confiar na transformação do seu produto, né? Tipo, Exatamente. pô, a pessoa, o que que ela vende? Ela vende assessoria acadêmica, que é suporte para TCC, algum trabalho eh, publicação em revista com qualis A1, Entendi, A2. entendi. Então, ou seja, essa galera do ramo de educação, elas têm um pouco mais de dificuldade também de enxergar esse valor, né? Mas ela não tinha consciência, talvez ela tinha pouca consciência da capacidade, do valor que o produto dela gera, Sim. e isso traz talvez uma falta de confiança de ir lá e oferecer, não, tipo assim, o meu produto vale Vale isso, ele vale tanto, né? E aí você foi lá e falou, não, oferece 100% antes. Primeiro faz a oferta pausadamente. Isso. Primeiro, Aham. vamos oferecer o valor cheio. Teve alguma contestação? Teve. Qual a contestação? É de preço? É de prazo? Se for de preço, facilita a forma de pagamento. Aí sim, passa o cartão de crédito. Depois, por último, essa facilidade. Se for à vista, facilita. Beleza. Mas se for no cartão, passa o valor cheio, parcela. Mas não de cara oferecendo 50%. Porque até quem pode pagar cheio vai querer pagar Lógico, 50%. é lógico. E aí melhorou o fluxo de caixa da Total. pessoa. Eu acho que de 60 mil, mais ou menos, que estava faltando de receber, assim, ficava pro mês seguinte, passou a ser 15 mil, né? Porra, surreal. E o quanto que você acha que esse conhecimento que você tem não é um conhecimento trivial, né?
é um conhecimento acima da média, né? O quanto que você acha que esse conhecimento que vai além do tráfego pago, né? Então a gente está falando aqui, primeiro, de processo comercial, Sim. a gente está falando de estratégia, a gente está falando de estratégia, tanto estratégia de oferta como estratégia financeira também, né? O que que esse conhecimento, você acha que esse conhecimento é um diferencial para você? O quanto que ele te ajuda a cobrar mais caro, a vender mais? O quanto que esse conhecimento é um diferencial para você, na sua opinião? Eu acho que faz total diferença e me dá até mais confiança para falar com o cliente. Porque eu falo de igual para igual. Tento sempre Entendi, falar de igual para igual, não implorando para ele fechar comigo. entendi, entendi. Porque com essa segurança que eu posso falar com ele não vai estar fechando comigo por parecer que tá fazendo um favor. É porque você está falando de igual para igual, mas na verdade não é de igual É, para igual. É sim, você é o especialista, sim, né? eu sou Você especialista. está se mostrando como um especialista, né? Não um favor que ele tá fazendo para mim fechando comigo. Você está gerando muito mais valor para o seu cliente do que simplesmente rodar campanha para ele, né? Você tá ajudando ele muito provavelmente num conhecimento, quase caiu aqui, muito provavelmente num conhecimento que talvez ele nem deveria vir de você, esse conhecimento, né? Mas é um conhecimento empresarial, né? Sim. Onde que você adquiriu esse tipo de conhecimento, cara? Cara, sinceramente foi mais sozinho. Como é que a gente se dividiu, né? O meu sócio, a gente conversou numa época, nessa época exatamente, Aham. de tentar focar na parte de se tornar uma agência de growth. E eu falei, Felipe, eu preciso focar mais nisso, tá? Nessa parte comercial, pra gente oferecer mais isso, para que a venda não dependa somente do cliente e ele feche termine um contrato com a gente, porque mesmo que a gente entregue esse lead para ele, ele não consegue converter, ele vai fechar com a gente. Isso foge totalmente do Você nosso está controle. vendido, né, na situação, você não tem E a controle, gente não né? pode estar assim. Aham. Então, a partir disso, a gente se dividiu. Ó, você foca mais em sempre se aprimorar na parte do tráfego em si, de até lidar com a equipe, né, dali da agência, né, lidar com as pessoas, e eu vou focar mais nessa parte de gestão, entender o processo comercial. É, Então, essa etapa que me gerou esse conhecimento. Eu fui atrás de algumas pessoas, consumi muito conteúdo do Fábio Ricota nesse sentido. Fábio Ricota. Ajudou muito. Mas teve alguns menores, cara. Na época, hoje eu não sei se ele tá tão grande, o Lucas Félix. Você conhece o Lucas Félix? Não, de nome não. É, eu não acho que ele seja tão grande, mas ele tem um conhecimento muito, muito bom. Ele fala Muito bom. sobre o quê? Sobre Gestão de jornada de compra. Ele gestão. começou a falar isso bem, bem antes, quando ninguém falava. Pelo menos foi a parte que eu peguei, né? Gestão de jornada de compra. Ele começou a falar isso quando, o Lucas Félix? Quando eu conheci ele, foi ali nessa metade também em 2024. Aham. Mas ele já falava antes, ele já tava ali. Tem um produto dele que se chama Bootcamp, né? Então, ele já tava no terceiro Bootcamp, eu acho. Ele pega uma turma ali, faz um treinamento e faz com que os alunos dele entendam que ele pode cobrar mais do que ele, no mínimo, uns 3 mil reais, né? Falando muito mais dessa Ele parte. fala para gestor de tráfego mesmo. Então, Ricota, Lucas Félix, quem mais? Você se lembra? Foi mais esses dois mesmo nessa parte. Que falem mais de processos, sabe? Estruturação em processos de agência. Aham. E aí, quando a gente tá falando de gestão de jornada de compra, a gente tá falando de CRM, né? Não Ou não necessariamente. necessariamente? Só Não? CRM é mais uma ferramenta. Tá. É uma etapa, assim como gestão de tráfego também. É entender realmente como você, como seu conhecimento, pode transformar aquela empresa que está ali te contratando e você vai além dessa parte de gestão de tráfego, além do processo de aquisição. Quer ver um detalhe? Teve alguns clientes, por exemplo, tem uma. Até. Não sei como é que eu me pronunciei, mas a madrasta da minha esposa, ela tem uma confeitaria. Ela não tem nenhum problema de aquisição de clientes. Não. Naturalmente. Naturalmente, o produto dela é muito bom, muito bem divulgado por quem já compra dela. E ela não tem problema com isso. Ela vai no boca a boca. Exatamente. Se eu botar mais lead pra ela, ela vai ficar louca. Sim. Porque E não vai conseguir atender. ela tem um volume ali de capacidade que ela consegue produzir, né? Exatamente. E atender também. Então, é, se eu gerasse pra ela
muito lead, isso geraria mais problema. O Aham. gargalo dela não é aquisição. O gargalo dela é processo. Ela precisa ter um processo, talvez contratar mais pessoas para poder produzir mais aquele material, aquele bolo, seja o buffet que ela também faz. E então tem algumas empresas que têm um processo de captação de leads muito bom até, natural, sem precisar forçar tanta coisa. Ela divulga, Que não necessariamente é tráfego pago, por exemplo. Entendi. entendeu? Mas tendo esse controle, a gente consegue entender onde é esse gargalo. E entender onde é esse gargalo é exatamente a parte de gestão de jornada de compra. Você encontrar toda essa jornada, entender os pontos de contato desses clientes, onde é que está travando e resolver esse problema. Esse é o foco da gestão de jornada de compra. Entendi. Tem um amigo meu que fala bastante sobre growth, que é o Gabriel Mineiro. Você conhece o Gabriel Mineiro? Já falar dele? Ele tem uma comunidade de growth também, eu conheço bastante a galera lá. E ele fala muito sobre alavancas, né? Então, o que que é uma alavanca? Uma alavanca, eu não vou saber explicar na física, né? O termo físico, o que que é a definição física da palavra, o que que é uma alavanca, né? Mas uma alavanca é um negócio que você tá lá, você precisa desatolar um carro, por exemplo. Você vai colocar um pedaço de madeira ou alguma coisa assim, Um suporte um, embaixo. su- um suporte embaixo, e aí você vai colocar força do outro lado, só que do jeito que você posiciona o suporte ali, Vai ser mais fácil ou mais difícil. você vai precisar aplicar mais força ou menos força, né? Então, se você tem uma tábua reta que assim, você coloca o suporte no meio, você colocou uma quantidade de força aqui, vai sair praticamente a mesma quantidade aqui. Sim. Se você tem uma tábua reta e tá aqui o seu apoio, você colocou pouca quantidade de força aqui, vai sair muito aqui, né? Porque existe essa transferência, né? Sim. É, isso é uma analogia para o que você está falando para mim. Você está falando, porra, aonde que é o problema desse cara, né? Então eu tenho uma jornada de aquisição de cliente do meu cliente. O meu cliente tem uma jornada de aquisição, Sim. de uma jornada de compra, né? Então o cara tem geração de lead, o cara tem o trabalho de trabalhar esse lead, né? Processar esse lead e converter esse lead. A sua sogra não tem problema de geração de lead, Não. porque o próprio boca a boca Já gera um volume absurdo. já gera um volume E ela absurdo. fala muito. Se eu. Ela já tentou anunciar. Ela fez alguns anúncios, Aham, mas gerava mais problema. Porque as pessoas não gostavam de estar esperando. entendi. Elas não conseguiam ser atendidas. Ela não tinha mão de obra o suficiente nem para fazer esse atendimento. Então hoje o que ela mais precisa é estruturar a empresa dela. Essa é a alavanca dela. Então, né, onde que a gente coloca menos esforço para trazer maior resultado? Não é no tráfego pago. Então, tem muita gente que acha que tráfego pago, às vezes, Solução é de a tudo. solução de tudo. Não, você precisa ter uma visão completa, né? Uma visão macro da coisa. E quando você vai entrando nesses clientes, eu imagino que a sua sogra provavelmente é uma exceção, né? De não ter problema de geração de demanda. Mas quando você vai entrando nesses clientes, onde que é a maioria dos problemas, né? O que Comercial. é comercial? Não é na aquisição de lead, não é na geração de demanda, é na conversão. E qual que é o problema que acontece dentro desse comercial? A maioria dos atendimentos do comercial ele não sabe vender. Ele não sabe, não entende desse processo Ah, entendi. de conversão desse lead. Não entende sobre contornar a objeção. Não entende sobre ouvir aquele cliente, qual o problema que ele tem, qual o medo que ele tem. Ele não entende que é um Não processo. entende. Então, ele acha que o lead ele tem que chegar, botar o dinheiro na mesa e comprar. Se fosse para isso, eu botava só robô. Aí não é uma venda, é uma compra, né? Precisava ter alguém ali no X1, sabe? Atendendo ele para fazer essa venda acontecer. Então, se ele não entende isso, a venda só vai acontecer o cara que estiver muito pronto para comprar. O cara que estiver muito aquecido. Aquele que tá morno, ele não vai acontecer, seja por qualquer tipo de problema. O cara que tá muito quente, ele vai fazer uma compra, né? Então você não é um vendedor, você é um tirador de pedido, né? A venda começa no primeiro não, né? Quando o cara falou, o cliente falou não, ele aí sim começa a venda. E quais são as técnicas que a gente usa para poder converter esse cliente que falou não pela primeira vez? Primeiramente, entender o que está atrapalhando que essa venda aconteça, né? Tem ali medo de não ter uma garantia, falando um pouco dessa parte do iPhone, eu acho mais fácil de falar disso. Ele tem medo ali
de não ter um suporte, se acontecer ele comprar, ainda mais desse mercado de seminovo, né? Se ele comprar aquele celular, aquele iPhone, ele vai ter um suporte caso aconteça algum tipo de problema, com o tempo de garantia que ele tem, né? Ele vai conseguir ali trocar alguma coisa. Tem um cliente que ele tem um processo muito bom nesse sentido, que caso o aparelho lá, que tá um ano de garantia, nesse seminovo, ele dá mais um ano de garantia. Se ele tiver qualquer tipo de problema e a pessoa for lá entregar o celular para poder ajustar, consertar alguma coisa, a pessoa não fica sem celular. Ah, entendi. Ele empresta outro pra pessoa. Faz a transferência e deixa outro aparelho enquanto o outro tá consertando. Pô, isso é genial. E isso é um diferencial pra ele. Diferencial, porque ele consegue cobrar até mais caro e passar mais segurança. Então, depende muito de entender qual o medo daquela pessoa, né? Entendi, Ela tem uma insegurança de ter esse suporte, ela tá procurando mais preço mesmo, ela entende que se ela pagar mais barato, talvez ela não vai ter o tipo de benefício, uma segurança maior. entendi. Então, entender como o cliente ele pensa, eu acho que é a parte mais essencial para essa venda realmente acontecer. E o empresário médio não olha pra isso, né? Porque, sendo bem sincero, se ele não participa ali do processo de venda, ele contrata alguma pessoa para poder vender para ele, atender para ele, ele não fica ali em cima, então acredito eu, é uma percepção minha, que ele tá contratando pessoas que ele acredita que vai fazer essa venda para ele. E Sim, tem esse conhecimento. sim. Ah, eu sou vendedor, vou contratar o vendedor, ele vai vender para mim. Só que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. É. Ele faz esse atendimento e não consegue desenvolver. Porque até bons vendedores estão todos ocupados, cara. Todos ocupados Como dentro assim? do mercado. Se você for procurar um vendedor bom hoje, ou você vai pagar muito caro para entrar É. na sua empresa, ou você vai treinar um que não é tão bom, mas ele vai ficar muito bom. Então, ou seja, um bom vendedor, ele tá empregado já. Entendi. Tá empregado. Então, eu acho que tem essas duas táticas. Ou você pega alguém muito bom, muito bem qualificado, bota na sua equipe e ele acaba moldando o resto, né? Vai passando esse conhecimento pro resto da equipe. Uhum. Ou você pega alguém mais iniciante e treina, molda ele, né? Para que ele seja muito bom também e Uhum. fique na sua empresa. Só que esse cara, peraí, deixa eu primeiro ajustar, depois eu falo que senão. Mas esse cara, esse cliente, esse empresário seu, ele muitas vezes tá fazendo tudo, né? É, tudo. Ele tá fazendo tudo, ele quase sempre ele tá operando, imagino eu, né? Sim. Então, ele ele vai ser o cara do iPhone, por exemplo. Muito provavelmente ele tá comprando o iPhone que ele vai vender. Tem Ele, estoque baixo, ele tá tal, olhando promoção. pro estoque, ele tá olhando pro financeiro, ele tá olhando pra pessoa que roubou ele na semana passada Aí e quando ele contrata alguém, ele quer alguém que resolva o processo. ele quer alguém que resolva, entendeu? E aí ele vai ter um. Esses caras têm vendedor, geralmente. Sim. Só que o vendedor não sabe vender. Não. É isso. E Na aí maioria você dos ajuda casos. ele. Entendi. Na maioria dos casos não sabe vender. Entendi. Fato. Sempre. Tá entrando lead, tá entrando lead, tá entrando lead. E a gente vê o gargalo, né? Olhando para um funil meio, a gente vê, tá entrando lead. Tem 500, 600, 700 pessoas em 15 dias que entraram em contato com ele. Aham. Ele vendeu 5. Pô, alguma coisa tá errado aí, né? Aí, o lead tá desqualificado. Aí entra o processo de entender. Tá desqualificado? Vamos ver como é que esse lead tá chegando. Aí a gente vai revisando, fazendo uma auditoria ali do atendimento, entendendo como está sendo feito o atendimento. E mostrando para ele depois, ó, faz um diagnóstico, ó, seu atendimento está acontecendo dessa forma, essa não é a melhor forma de se vender. Então, qual é a melhor forma? Aí que a gente entra, mostra para o empresário, ele concorda com a gente, vê se faz sentido para ele também, né? E a partir disso a gente marca, ó, vamos fazer uma reunião ali com seus dois vendedores para a gente treinar eles. Tá bom? Beleza. Aí faz esse acompanhamento depois, vê se a mudança está acontecendo, né? Essa de assessoria acadêmica, no início, ela teve uma transição. O primeiro, o atendente, né, o comercial dela, ela tinha uma pessoa só. E ele não aceitava as coisas que eram ditas pra ele. Não Ela tem aceita. mais embate. Não Entendi. aceitava. Ah, tem que fazer, tem que usar gatilho, tem que não sei o quê, tem que anotar. Não, na cabeça dele, ele acompanhava tudo certinho. E nada, não usava CRM, não usava os gatilhos, não usava nada. Era na cabeça dele. Então, batendo muito na tecla com ela, desse acompanhamento, desse rastreio, o cara rodou. Quando o cara rodou, ela saiu do faturamento ali de 60, 70 mil, foi assim, de 40 dias mais ou menos. Acho que foi isso. Foi passando dos 100 mil. Sério, tipo, super rápido, Muito né? rápido. Porque ela já pegou outra pessoa, que ela trabalha com ela até hoje. Ela é advogada, na verdade, e trabalha também nessa parte de atendimento ali
fazer esses trabalhos, né? Direcionando para quem vai fazer algum tipo de trabalho, vai ter uma consultoria com algum outro professor de faculdade também, né? Coordenador. Uhum. Ela já sabia vender. Então, ela conseguiu achar uma pessoa que tinha qualificação técnica de entender a demanda, os trabalhos dos outros alunos de outro nicho, Uhum. outro nicho educacional, e conseguiu converter. Então, ela já era uma vendedora, tinha uma qualificação técnica, e isso fez com que, a partir do momento que aquele outro vendedor saísse, ele não queria se adequar ao novo processo. Ele saiu, entrou outra, o processo fluiu, né? O funil ele abriu. Entendi. Foi exatamente nesse momento de entender essa parte de atendimento. E você acha que o gestor de tráfego hoje em dia, ele precisa, ele precisa ter essa postura além do tráfego pago? Depende do objetivo dele. Se ele quiser continuar sendo um gestor, não E, necessariamente. e qual que é o risco dele querer continuar sendo um gestor, na sua opinião? Porque eu enxergo que Hoje, tem um risco aí. hoje, Eu quero saber a sua opinião. como empresário, é de não ter esse controle. Não ter o controle da própria vida, né? O que vai Entendi, acontecer no mês seguinte? entendi. Se ele chegar e oferecer, o dono da agência quiser achar outro gestor, quiser botar uma automação, né? Hoje a gente tá nessa era das IA, né? Uhum. Eu já vi uma automação completa que, cara, edita vídeo, faz legenda, faz corte, joga pro gerenciador, faz tudo, né? Com N8N e tal, tudo, Tudo com IA. faz tudo. Gerencia a campanha, pausa a campanha, controla o orçamento. Aí tem uma outra IA que analisa essa campanha, o desempenho, de acordo com o objetivo que você está definindo ali para ela no prompt. Então, Você usa IA na sua operação hoje? estou começando a querer implementar. Exatamente por perceber que isso reduz o custo, né, no fim das contas. Total, total. Legal. E então você acha que o gestor de tráfego, o que que eu acho, né? Qual que é a minha opinião? O gestor de tráfego, ele tá muito mal acostumado. A gente estava no mercado em 2000, isso começou em 2020, né? Eu comecei no mercado assim de marketing digital em 2018, finalzinho de 18, comecinho de 19. A gente estava acostumado a pagar lead barato. Então, o lead era muito barato, você entendeu? Então, você vai gerar 700 leads para uma loja de iPhone que vai converter 5. Se esse lead custar R$ 1 cada lead, dane-se que ele que só converteu 5, você entendeu? Porque ele vendeu 5 iPhones lá de 2.000, R$ 3.000, vou colocar 3.000 ticket médio. Ele vendeu 15 mil com R$ 700 de gasto. Sim. Então, o gestor de tráfego que está acomodado, né? Ele não entendeu que o mercado evoluiu. E aí o pessoal fala assim: ah, mas o mercado tá mais difícil, o lead tá mais caro. Não, você não tá entendendo. Tipo assim, não é que o mercado. É que era muito fácil Muito fácil. antes. Era muito fácil. Tipo, era um bug na Matrix que você falou assim: porra, tá muito fácil de ganhar dinheiro com isso Fica aqui difícil agora. ficar normal. Não é, tá normal agora. Agora tá normal. Agora que nem o pessoal antigamente vendia. O pessoal vendia, fazia. Eu trabalhei muito com infoproduto, né? E o pessoal fazia lançamento e vendia, convertia 1,5%, 2% da base, investia R$ 200.000 e faturava 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, né? ROAS 10, ROAS 11. E você fala, caramba, putz, não, agora tá muito difícil. Não, cara, desde que o mundo é mundo, desde que o capitalismo existe, você tem um time de marketing para gerar demanda e você tem um time de vendas para converter demanda, você entendeu? E você tá falando aqui para mim que mesmo com o custo por lead nas alturas, entre aspas, que está hoje, né, que na verdade é um custo relativamente normal, é, as empresas não têm problema de geração de demanda, o que elas têm quase sempre é problema de conversão de demanda, né? O gestor de tráfego, ele está muito mal acostumado. E aí o cara que só é gestor de tráfego, que ele virou e falou assim, não, o meu trabalho é gerar lead. Se o, Tenta por isso. se o lead, se o time não converte, a culpa não é minha. O que vai acontecer, você tem todo o direito de pensar dessa forma, mas você vai ser engolido pelo mercado. Você vai ser engolido pelo mercado, porque enquanto você, principalmente se você é prestador de serviço, né? Até se você é funcionário, se você é funcionário, você vai ser engolido, um outro gestor que pensa na jornada completa, ele vai acabar tomando seu lugar. Principalmente com o Mark Zuckerberg falando que daqui a alguns anos não vai ter mais gestor de tráfego, né? Então, ou seja, você só está preocupado em gerar lead para o seu cliente,
a chance de você ser engolido por um gestor que pensa na jornada completa do cliente, ela é muito maior, né? Essa é a minha opinião. Concordo totalmente, sem dúvida. Eu acho que eu tenho alguma experiência, porque eu já vendi para mais de 5.000 gestores de tráfego. A gente tem milhares de gestores de tráfego ativos lá na base do Tintim, né? Então eu conheço alguma coisa desse mercado também. Falando sobre Tintim agora, né? Conta pra gente como que era a sua vida antes do Tintim. Cara, eu acho que era muito de incerteza, né? Esse papo do gestor era o que pairava naquela realidade, né? Era a conversa que eu tinha com meu sócio, a nossa frustração, né, de achar que a gente culpabilizava o cliente, né? Pô, caraca, tô gerando demanda, tô fazendo não sei o quê. Ele não tá acontecendo a culpa é dele. Só que no fim das contas, quem termina o contrato, e quem ia ficar sem o dinheiro do contrato, né? Era a gente. Não importa de quem é a culpa no fim do dia, né? O resultado vai ser o mesmo, né? Exato. Então, a partir disso, né, acho que foi exatamente com o Tintim, e até foi essa porta de entrada que me abriu os olhos e buscar mais conhecimento, né, nessa transformação que o mercado estava tendo. Se a gente ficasse só reclamando, né, de que estava ruim, de que não era culpa nossa, nada ia acontecer. Então, quando a gente passou a olhar mais para isso, e foi o Tintim mesmo que me abriu os olhos para isso, que existia essa possibilidade, aí foi conhecendo mais. Conheci mais o Fábio Ricota, o Lucas Félix, me deu essa estrutura pronta, que era basicamente um copia e cola. Ó, se você fizer isso e dar essa forma, entender o cliente dessa forma, vai mudar. Você não vai ser mais o gestor de dados. Sua empresa vai ser outra coisa. Então, o Tintim ele possibilitou abrir os olhos. Com o Tintim você conseguiu implementar essa estrutura. Exatamente. Entendi. Na verdade, eu acho que nem o Lucas implementava isso. Ele fazia de outras formas. Não sei se ele fazia com uma coisa mais complexa, né? Ver ali dentro de um CRE, ou fazendo um rastreio mais técnico, né? Uhum. Mas Tintin facilitou muito. Facilitou muito. Até porque era só. Nesse período era só eu, meu sócio, mais uma ou duas pessoas. Então a gente tinha que ainda aprender tudo, né? Hoje você está em quantas pessoas? Cara, eu tava com duas pessoas no comercial, saiu uma, entra outra, mas sempre tá tendo uma, né? Acaba que eu faço mais essa parte comercial, né? Fechamento de venda. Gestor de tráfego tá com o Felipe como head e mais um também. Entendi. E, e o quanto que você acha importante também, né? Eu ia falar de Tintim, mas eu acho que surgiu uma pergunta legal aqui. Quanto você acha importante você ter sócio também nessa jornada? Importante, eu não sei se essa é a palavra certa, cara, mas ter pessoas próximas a você que te alavanquem desse tipo de conhecimento. Sócio é muito, até nessa conversa ali com outros donos de agência também, tem sempre esse papo de que a maioria tem uma certa repulsa por ter tido algum tipo de problema, né? Uhum, A gente já teve problema. Sociedade é um casamento. total. Então, É um casamento que você não faz sexo com a pessoa, quer é, dizer. exatamente. Só fala de dinheiro. Exato. Então, sempre vai ter problema, né? Só que se você encontrar uma pessoa que ele tem uma visão muito alinhada com a sua, o que que você quer atingir, mesmo que vocês tenham um caminho, enxerguem um caminho diferente para atingir aquele objetivo, vocês vão conversando, Total. vão se alinhando e dando suas opiniões. Ambos têm que estar abertos a ouvir a opinião do outro, senão não fazer nenhum sentido, sozinho, não é sozinho. E quem consegue arrumar esse parceiro dessa forma, acredito que vai muito, muito longe. Mas, óbvio, como já vi diversos outros donos de agência também falando, sempre quando tem algum tipo de problema é porque um faz muito e o outro acaba não fazendo nada. Então, Entendi. eu não sei se importância é a palavra certa, sabe? Às vezes você vai estar sozinho, mas vai conhecer pessoas excepcionais, que vai abrir portas, vai te dar uma possibilidade, às vezes, de algo que você não enxergava, mas não necessariamente ele é o seu sócio. Entendi. Entendi. Legal. Cara, pra gente finalizar aqui, como que você resumiria numa frase a transformação que o Tintin trouxe pra Tectus? Eu acho que ele nos deu uma possibilidade de provar o nosso valor. Eu acho que é a parte mais importante. Legal. Porque se a gente não consegue provar nosso valor, nem pra gente a gente não tem essa certeza, né? Aham.
o cara que tá conversando com a gente também não vai enxergar. Show de bola. Você recomenda o Tintim? Acho que é importante Sempre, perguntar isso. sempre, sempre. Não tem como não recomendar. Legal. Cara, pra gente finalizar, deixa um recado pro gestor de tráfego que tá assistindo a gente. O que que esse gestor tem que fazer para ele sair dessa briga de preço com outros gestores de tráfego e se diferenciar, na sua opinião? Eu acho que é algo que eu comecei a aprender desde quando eu era somente um designer gráfico. Essa briga, né, de preço, de mercado sempre evoluindo e você não se adaptando, ela não é de acordo, né? Então, se você não se atualiza, você é engolido. Total. Se você não aprende outras coisas, você vai ser engolido. Então, se atualize. Entenda que existe outros meios de você provar o seu valor, né? Procure estudar, ler mais, né, sobre marketing, sobre o processo de venda, sobre gestão de empresa, que eu acho que a mentalidade de ser somente o gestor, ela vai ser transformada para que ele seja um empreendedor. Mesmo que seja difícil, sem empreender não é fácil, Não é. mas você também depender de outra pessoa para poder botar o pão na tua casa, Também não é fácil. também não é fácil. Tem que escolher o que que é o qual difícil. Escolha Isso sua aqui dor, é, né? né? Show de bola. Peterson, obrigado pela sua visita aqui. Obrigado pela parceria de já quase um ano aí no Tintim. Obrigado pelo conteúdo de valor. Foi muito bom aqui. E é isso, cara. Tamo junto. Tamo junto.